Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Zumba aqui no canal e hoje eu vou vos contar o caso de Colleen Stan. Então fica até o final do vídeo que o caso é muito interessante. Mas antes não esquece de se inscrever no canal se tu ainda não és inscrito e deixar aquele like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Agora bora pro caso de hoje. Colleen Stan nasceu em 31 de dezembro de 1956 na cidade de Eugene, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. E essas são as únicas informações que eu tenho sobre a vida de Colleen. Não consegui encontrar nome do pai, nome da mãe, se tinha irmãos ou não, formação, nada. Então acho que vamos por dia dos acontecimentos. Em 19 de maio de 1977, a Colleen planeava ir à festa de aniversário de um amigo que morava no norte da Califórnia, mas o problema era que isso ficava a 600 quilômetros da cidade onde ela morava, que era em Eugene, e ela não tinha um transporte, então ela decidiu que iria pegar uma boleia para ir até lá. Na época era extremamente comum que as pessoas pegassem boleia de estranhos, assim, do nada, isso entre jovens, adultos ou crianças. Tudo porque o sequestro não tinha atingido uma alta taxa para ser considerado um problema de segurança pública. Então as pessoas pegavam boleia assim, na boa. Mas apesar daquela época ser seguro, né, pegar boleia, ela ainda tentou ter algum cuidado, tanto que enquanto ela ficava aí à espera de algum carro passar, ela acabou por rejeitar duas oportunidades porque os carros não lhe forneciam segurança. Foi quando uma van azul parou a lhe oferecer boleia. Ao volante estava um homem chamado Cameron Hooker, de 23 anos, e ao lado dele a sua esposa Janice Hooker, de 19 anos, e um bebê. Colleen viu que era só uma família jovem, aquele casal lhe transmitiu uma segurança e ela decidiu aceitar a boleia. Eles andaram alguns quilômetros, então decidiram parar numa bomba para poder abastecer. Enquanto eles estavam parados, a Colleen decidiu usar a casa de banho. Naquele momento, ela já tinha percebido que alguma coisa não estava bem. Em uma entrevista, ela chegou a dizer: "Enquanto eu estava na casa de banho, uma voz me disse para pular, correr e nunca mais olhar para trás. Mas eu me acalmei, calei os meus medos e voltei para o carro." Então ela decidiu ignorar essas intuições, esses sentimentos, esses pressentimentos que ela estava sentindo no momento e entrou para o carro. Eles andaram mais alguns quilômetros e dentro do carro ela percebeu que perto do assento dela tinha uma caixa pequena com buraco e no momento ela não sabia exatamente o que era, só descobriu mais tarde que era uma caixa de cabeça. Uma hora depois, o condutor, que era Cameron, saiu da estrada principal, entrou por uma estrada de terra e lá ele pegou uma faca e apontou para Colleen, lhe ameaçando, dizendo que era para ela ficar quieta e obedecer. Naquele momento, ele amarrou a Colleen e trancou a cabeça dela nessa caixa, que era uma caixa de cabeça. E até o momento que eu ouvi sobre esse caso, eu nem sabia o que era uma caixa de cabeça. Vou deixar aqui uma imagem para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que ela estava nessa caixa. Essa caixa era feita de madeira e era à prova de som e luz. Então ela podia gritar e ninguém ia conseguir lhe ouvir. Então ele dirigiu até chegar a uma cidade chamada Red Bluff, localizada no extremo norte do Vale Central da Califórnia, onde a Colleen foi arrastada até o porão da casa. Está a dizer Colleen, outras vezes está a dizer Colleen, pá, entendam só já. Onde a Colleen foi arrastada até o porão da casa. Lá ele removeu a caixa da cabeça de Colleen, abusou sexualmente dela. Ele vendou os olhos da Colleen e depois disso pendurou a Colleen no teto por meio dos pulsos e alguns ganchos que estavam no teto. Então ela ficou pendurada com os braços para cima. E nisso ele espancou, eletrocutou, chicoteou e queimou algumas partes do corpo da Colleen. E depois dessa toda a tortura, o Cameron e a Janice tiveram relações sexuais diante da Colleen, que estava pendurada e a gritar de dor. Naquela mesma noite, Colleen foi posta em uma caixa de 90 cm por 180 cm, que era muito pequena para ela e ela teve que ficar sentada o dia todo. Pouco tempo depois, eles se mudaram para um trailer, ou seja, uma casa em rodas, e era num sítio assim, meio que isolado. Então Cameron construiu uma caixa em forma de caixão feito de madeira, onde a Colleen passou a ser mantida 23 horas por dia
e essa caixa ficava embaixo da cama do casal. No caixão, ela ficava enjaulada e sem poder se movimentar, ficava muito escuro também. Um ventilador jogava ar na caixa por um pequeno buraco. Mesmo assim, a temperatura chegava a 38 graus no verão e ela era proibida de fazer qualquer barulho. Colleen não pôde sair debaixo da cama, nem quando Janice deu à luz a sua segunda filha em cima da mesma cama. Ela era privada de água, de comida durante todo o dia. E à noite, quando eles lhe tiravam da caixa, porque ela ficava 23 horas na caixa, essa 1 hora de repouso era para ser queimada, eletrocutada, espancada, estuprada. Em meados de janeiro de 1978, Cameron ofereceu a Colleen a oportunidade de passar mais tempo fora da caixa se ela concordasse em ser escrava sexual dele. Claro que a Colleen não queria ficar mais naquela caixa quente, escura e sem poder conseguir se movimentar, então ela acabou aceitando esse trato que ele fez com ela e assinou esse papel de escravidão eterna. E com isso ela conseguiu liberdade para passar mais um pouco de tempo fora da caixa. E durante essas 1-2 horas que ela ficava fora da caixa, ela limpava a casa, cuidava dos filhos do casal e a vida ia. Mas claro, né, sem esquecer que antes dela gozar da liberdade dela para ser escrava doméstica do casal, ela tinha que se submeter a ser violentada e só depois disso ela teria liberdade para poder ficar em casa, fazer um monte de limpezas e mais tarde voltar na caixa. E as filhas do casal nem sabiam que ela estava ali contra a sua vontade, elas nem sabiam que ela morava ali, elas pensavam que era uma babá, uma trabalhadora que vinha todos os dias, passava aí 1-2 horas a limpar e a cuidar delas e ia embora. Colleen também sofreu lavagem cerebral. O casal disse para ela que eles faziam parte de uma organização chamada A Companhia. E essa organização era composta por muitas pessoas e eles conheciam a família dela. Se ela tentasse desobedecer ou fugir, essa companhia mataria a família dela e depois disso pregariam ela numa cruz e matariam ela também. Com essa ameaça ela ficou muito mais obediente, muito mesmo. Tinha um grande medo dessa companhia, tanto que com o tempo os horários dela fora da caixa aumentaram e ela tinha a oportunidade de, assim, além de cuidar das crianças, cuidar da casa, ela ainda cuidava do jardim. Mesmo assim ela não conseguia ter a iniciativa de fugir por causa do medo dessa companhia que iria atrás da família dela para matar. Mais tarde eles mudaram o nome dela de Colleen para Kay e ela foi obrigada a chamar o Cameron de mestre e a sua esposa de senhora. Então, claro, como vocês podem ver, ela já estava bem buluzentada mesmo da vida, do tipo, ela estava totalmente submissa a eles, ela tinha medo deles. Acho que ela nunca teve coragem de sair, se tornou uma pessoa bem obediente e por conta dessa grande obediência, submissão, o Cameron decidiu se arriscar mais um pouco. 3 anos depois dele ter raptado a Colleen, ele decidiu levar a Colleen em casa da família dela para visitar a família. O combinado era que ela ia falar na família que eles eram namorados e que ela desapareceu porque está a morar com o namorado e essas coisas assim, de modo que os pais, né, não procurem mais por ela, não se preocupem mais com ela. Então prontos, né, eles chegaram até a casa dos pais da Colleen e lá a Colleen apresentou o Cameron como namorado. Ela disse que estavam a morar juntos. E eles até apresentaram uma foto que o Cameron obrigou eles a tirarem, assim, que eles estão parecendo um casal feliz na casa deles, de modo a tranquilizar a família que provavelmente estava à procura da Colleen. Então ela do tipo, eu tô aqui, eu só fui morar com meu namorado, tá tudo bem, olhem as fotos. A família achou muito estranho ela nunca ter ligado, nunca ter pedido dinheiro, mas ela disse que é porque eu tô bem e tudo mais. Todas as orientações que o Cameron lhe deu, ela seguiu à risca, não errou em nada. Mais tarde ela foi deixada a sós com os pais, mas mesmo assim ela nem se atreveu a abrir a boca. Ela disse, tô bem, é meu namorado, mostrou que ela estava feliz. A família da Colleen achou que ela não estava realmente bem, que talvez ela tivesse entrado numa seita religiosa, que lhe tivesse feito a cabeça. Mas eles decidiram não comentar nada, decidiram simplesmente concordar com ela, com medo que ela desaparecesse de vez do mapa. Então simplesmente concordaram, aceitaram que ela estava bem e eles voltaram para casa. Após 7 anos de todo tipo de violência, em agosto de 1984, Cameron decidiu fazer de Colleen sua segunda esposa. Quando a Janice soube, ela ficou tão chateada que decidiu abrir todo o jogo para Colleen. Ela contou para Colleen que a companhia na verdade não existia. Para além disso, ela contou que também havia sido alvo de estupro e espancamento desde que conheceu Cameron quando tinha 15 anos.
Desesperada, ela também assinou um contrato com Cameron que a obrigava a ajudar no sequestro de uma nova jovem para ser escravizada. A Janice não participava de uma forma muito ativa nas torturas de Colin, ela simplesmente consentia com todas as torturas. Depois disso, a Janice levou a Colin até uma estação de ônibus para ela poder ir para casa e depois foi embora com as suas 2 filhas. Em seguida, a Colin decidiu ligar para o Cameron para poder lhe dizer que ela tinha fugido. Naquele momento, o Cameron começou a chorar e eu não entendi porque ela ligou para o Cameron para dizer que ela fugiu. E o mais estranho disso tudo é que ela decidiu não reportar o sequestro por meses e durante esses meses ela ligava para o Cameron porque ela tinha esperança que ele ia mudar essa visão dele, então ela ligava para saber porque ela tinha esperança que ele tinha mudado, se tornado uma pessoa diferente. Quem decidiu denunciar o Cameron para a polícia foi a sua esposa Janice. Ela culpou seu esposo de sequestro, tortura, estupro e ainda acusou ele de assassinato de uma jovem chamada Mary Elizabeth, que desapareceu em 1976, um ano antes da Colin. O corpo dela até hoje nunca foi encontrado, não sabe onde é que ele acabou por esconder o cadáver de Mary. O julgamento ocorreu em 1985. A Janice testemunhou contra o marido e foi concedida imunidade jurídica. Cameron Hooker foi condenado a 104 anos de prisão. Em 2015, o juiz negou a sua liberdade condicional e decretou que ela só seria considerada novamente depois que o criminoso cumprisse mais 15 anos de prisão. Ou seja, eu fiz as minhas contas, daqui a 7 anos, a liberdade dele condicional poderá ser considerada. Durante o julgamento foi sugerido que Colin sofria de Estocolmo. Isso ocorre quando as vítimas se apaixonam pelos seus torturadores, pelo intenso estresse que eles vivem juntos. A Colin disse que começou a se importar com o Cameron quando ele mostrou sinais de afeto. Segundo ela, ele deixou ela comemorar alguns aniversários, ofereceu a ela uma Bíblia. Então ela começou a se apegar a ele, tentar ver o melhor dele. Apesar dos problemas crônicos e de todo o estresse psicológico, Colin Stan seguiu a sua vida normalmente, formou-se em contabilidade, teve uma filha e uma série de casamentos que deu errado e atualmente é comprometida em ajudar mulheres em situações de abuso. A sua trajetória foi descrita por Stephen Keep no filme The Girl in the Box, A Miúda da Caixa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do caso, não esquece de deixar aquele like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Eu vou esperar aqui o vosso comentário, a vossa opinião, o que vocês acharam sobre o caso. É tudo por hoje. Beijos, até o próximo vídeo.